Outro filme que eu vou falar hoje também é Ainda Estou Aqui. Outro filme que reassisti ele. E gurizada. Estamos perto de Oscar. Estamos com o Agente Secreto no nos representando. E assistir Ainda Estou Aqui faz com que eu pare e pense, cara, se ainda não estou aqui, se ainda não estou aqui é bom. Se ainda estou aqui, não ganhou o Oscar, rapaziada, fomos. Sobra nada pros beta, porque ainda estou aqui, eu acho que realmente é um filme muito superior a Agente Secreto. Muito superior. Puta merda. E hoje eu vou querer falar um pouco sobre esse cinema. Cinema, Ó, cinema. bora. Que eu vou falar de Ainda Estou Aqui, mano. Se você nunca assistiu Ainda Estou Aqui é um filme que conta a história de uma família real que existiu. Esse filme é baseado em fatos reais. Conta a história do nosso queridíssimo Rubens Paiva. E é um filme que fala sobre a ditadura. É um filme que fala sobre a pressão militar. Como que naquela época os militares podiam fazer o que quiser e foda-se. E tem muitos crimes que os militares fizeram naquela época, que até hoje em dia estão no foda-se, ninguém tá nem aí pelo que foi feito naquela época. As pessoas esqueceram dos traumas que várias famílias tiveram nessa época e como que isso é inadmissível e que o povo brasileiro tem que lembrar da sua própria história. Eu sei que tem todo esse bagulho de, essa falácia de que Brasil só sabe fazer filmes sobre ditadura e favela, que é um bagulho muito burro. O meu filme favorito nacional é sobre saneamento básico. Se você nunca assistiu esse filme, assista. Mas, poxa, tem filmes de tudo qualquer tipo. Tem os filmes do. Os filmes que foi lançado ano, ano passado, o Enforcados, o Oeste Outra Vez. Dois filmes que não falam sobre ditadura, não falam sobre favela. Você sabia? Ainda estou aqui, um filme sobre ditadura. O Agente Secreto, filme de ditadura. Gosto de como o Agente Secreto foi gravado. Gosto de como o Agente Secreto conta a história, porque ele tem um objetivo em mente e ele consegue transmitir muito bem esse objetivo no qual ele está disposto a mostrar para o telespectador esse lance das memórias e de como elas têm que ser trabalhadas, como que você tem que estar ao lado das pessoas que você ama e fazer memórias junto com elas, porque é isso que importa para essa vida. Algo que fala muito com Ainda Estou Aqui, também porque ambos os filmes têm temas parecidos, dois filmes que falam sobre a ditadura. Porém, o que faz para mim Ainda Estou Aqui ser 1 bilhão de vezes superior a O Agente Secreto é a sua direção. Eu acho que o Walter Salles, e assim, pô, gosto muito do Kleber Mendonça Filho. Gosto muito. Mas eu acho que a direção do Walter Salles em Ainda Estou Aqui foi, pô, masterpiece, velho. Foi algo fora do normal. Acho o filme inteiro muito lindo. A maneira como que ele pega o estereótipo brasileiro, esse Brasil que nunca existiu, de ser um país livre, com boa música, um sol predominante, praias lindas, família margarina, família tradicional brasileira feliz, com uma alegria em casa, bebida boa, comida boa. Esse Brasil que por muito tempo foi vendido lá fora, é um Brasil que quem é brasileiro sabe que é uma caricatura que nunca existiu, que se existiu foi para uma enorme minoria de pessoas, uma grande minoria de pessoas. Algo que eu acho que nem para uma minoria existe hoje, um país que era vendido assim nessa época. E, enfim, a maneira como que o Walter Salles ele faz isso é de algo tão lindo, tão original. As cenas em que os personagens principais estão na praia jogando vôlei, futebol, a Fernanda Torres está no mar. Cara, todas as cenas são lindas. Lindas, lindas, lindas. O Walter Salles, ele dá um olhar pro Rio de Janeiro que, apesar de ser saturado, se transforma em clean, sabe? Não, eu não consigo, eu não sei muito bem como falar isso, mas, poxa, mais um filme nacional que se passa no Rio de Janeiro. Só que eu acho que o Walter Salles ele consegue ter uma fotografia, uma direção que faz com que você não veja tanto essa saturação. Ainda mais que o filme ele se passa em grande parte, o filme tem cenas na praia, mas grande parte do filme se passa dentro da casa deles, né?
E a casa deles é um ambiente muito interessante, porque é apresentado a família inteira. Se eu não me engano, são 5 filhos, né? Acho que são 4 meninas e um moleque. A Fernanda Torres e o Selton Mello. Que puta merda. Muita gente elogia a atuação da Fernanda Torres, que foi uma puta atuação foda, mas pouco se fala sobre a atuação do Selton Mello. Porque também o Selton Mello fez uma parte do filme só, né? Mas a atuação do Selton Mello é uma puta atuação, cara. Porque o Selton Mello, ele consegue te vender a ideia do cara carismático, do cara que ama seus filhos, do cara que trampa. Quando ele tá falando do trabalho dele, você sempre tem o sentimento de que ele não tá falando somente de arquitetura. No decorrer do filme, você descobre que ele não fazia só arquitetura, né? Ele mandava as cartas para as famílias comunistas e como que eles eram perseguidos, são perseguidos pelos militares. E o Selton Mello, ele faz isso com uma naturalidade de que ele tá fazendo algo, mas ele ao mesmo tempo ele tá fazendo outra coisa, mas você não sabe o que é essa outra coisa ah, cara, as cenas dele são muito legais. Essa cena aqui é muito bonita. Dele com a filha dele, antes dele responder algumas perguntinhas pelos militares, que aí a gente descobre que não é somente umas perguntinhas, né? E, cara, ele entrega uma atuação brilhante. E, obviamente, a Fernanda Torres também, ela é excelente, sabe? E principalmente, a Fernanda Torres, quando o personagem do Selton Mello ele não aparece mais no filme, que entra pra segunda parte do filme, que aí a protagonista ela vira, sim, a Fernanda Torres. Moleque, a Fernanda Torres ela bate no peito. E, ok, agora eu sou protagonista dessa merda. Mano, ela entrega uma atuação lindíssima. Algo assim, estupendo, fenomenal. Sei lá, eu pago muito pau pra Fernanda Torres. Gosto muito dos filmes de drama da Fernanda Torres, como Ainda Estou Aqui, mas eu amo a Fernanda Torres em comédia. Que, né, ela tá em Saneamento Básico. Amo ela em Tapas e Beijos. Gosto muito da Fernanda Torres como comediante também. Porém, ela fazendo esses dramas, ela fazendo Eu Ainda Estou Aqui, é uma puta atuação foda. Sabe? Algo realmente merecedor de Oscar. Irei falar um pouco. Antes de falar sobre a segunda parte do filme, outra coisa que também é interessante em exaltar na primeira parte é que sim, a primeira parte ela serve para você ter essa contextualização da família, ela serve para você ter esse imaginário vivo do Brasil com bastante música, bastante comida boa, bastante bebida boa, muito sol, muita praia, muito futebol, uma família bem de vida e como que a chegada dos militares quebra para um filme completamente tenso e que não para. Desde a chegada dos militares, que eles pegam o personagem do Selton Mello e somem com ele, o filme não para. E assim, a segunda parte do filme, que é quando a personagem da Fernanda Torres e a filha dela também são pegas pelo exército e elas têm que dar o depoimento delas. Da personagem da Fernanda Torres descobrindo o que o marido era envolvido, o que ele fazia, por que os militares foram atrás deles. E o fim que acontece, que é eles saindo da casa lá do Rio de Janeiro e se mudando pra São Paulo. Moleque, tudo isso passa assim. Porque o filme não para. Não para. Mano, tem uma cena da Fernanda Torres que ela tá. Que é quando ela volta, que ela passa 4 dias lá nos militares e ela volta pra casa e ela vai tomar um banho. Cara, você vê a tristeza do olhar daquela mulher, mano. Cara, que atuação foda. Enfim, só queria ressaltar essa cena. E aí você tem eles saindo da casa deles do Rio de Janeiro e indo pra São Paulo. E aí acontece o epílogo, um epílogo entre aspas, do que aconteceu depois, né? Se passa anos, a gente acompanha a personagem da Fernanda Torres, ela por volta dos seus 60, 70 anos, por aí, que ela vira professora e ela começa a dar aula, e o filho dela vira um escritor muito famoso. Eu não sabia que esse escritor era famoso, mas esse escritor é famoso e tem um livro muito bom, que é o livro que aparece no filme, que a menina pede a assinatura dele, que ele também escreveu o livro no qual que o filme é a adaptação desse livro. Então, enfim, como eu disse, é um filme que conta uma história real, uma vida real. É baseado em fatos reais. E aí depois você pega
a personagem da Fernanda Torres, que daí já é interpretada pela mãe dela, a Fernanda Montenegro, já idosa, com Alzheimer, e tendo uma reunião de família e eles todos ali em volta dela. E tem essa cena, que é a cena. Puta cena foda, dela vendo na reportagem sobre o marido dela em 2014, que até hoje ele não teve justiça e como que ele se tornou referência nas lutas pelas famílias que perderam pessoas próximas por conta dos militares, por conta da ditadura. Uma cena muito linda. E o filme termina com eles tirando uma foto. E como a maioria dos filmes que falam sobre ditadura, eles falam muito sobre memórias. E eu gosto muito como que, ainda estou aqui, você vê o filme inteiro, a a primogênita do casal, a irmã mais velha, gravando com a sua filmadora tudo o que acontecia. E como que eles sempre tinham o hábito de tirar muitas fotos. E todas as fotos no qual aparece no filme sempre são momentos muito icônicos da própria obra. E você fica com aquilo, tipo, nossa, mas por que eles estão dando tanta atenção, tanta atenção? E aí você termina o filme e você compreende, porque o filme ele fala sobre memórias e que faz sentido ele ser mostrado a personagem da Fernanda Torres guardando todos os documentos do que aconteceu com o marido dela, todos os documentos que estão guardados no escritório lá no Rio de Janeiro, porque eles sempre gostam de tirar tantas fotos, que é para ter memórias em formato material. Memórias que a memória não, que a cabeça não esquece. E isso é algo muito coeso, porque no final do filme, a personagem da Fernanda Torres, sendo interpretada pela Fernanda Montenegro, chega aos seus 80 anos e ela tá com Alzheimer. Tudo isso vira uma grande rima, né? Uma grande ironia sobre todo o tema do filme, sobre tudo que aconteceu na vida deles. E esse filme ser baseado em uma história real e na vida real ela realmente teve Alzheimer. Cara, tudo isso é muito icônico, sabe? Puta história foda, sabe? Puta história foda. E eu acho muito legal como que o Walter Salles conseguiu transmitir o peso dessa história de uma maneira brilhante e muito linda. Eu sinto que o filme não tem momentos ruins. O filme não tem momentos puxados. É um filme visualmente muito rico. E que você termina o filme e você tem esse sentimento de injustiça pela família. Esse sentimento de, caralho, mano, que tristeza. Porque beleza, mesmo eles ter seguido em frente, cada um ter seguido o seu caminho, mostra como que aquela cicatriz, aquela mancha, ela não saiu. E é muito revoltante ver como que os responsáveis por tudo isso continuam andando, continuam por aí, sem serem responsabilizados, sem ter justiça no meio. Tanto é que tem a cena, né? Que é a cena dela descobrindo que o marido dela realmente foi assassinado pelo exército militar. Ela com o atestado de óbito dele. E pra mim tudo isso faz Ainda Estou Aqui ser um dos melhores filmes nacionais que eu já assisti na minha vida. É um filme nacional que eu tenho um carinho muito grande. E que pra mim foi justíssimo ele ter ganhado como o melhor filme estrangeiro. E cara, cinema. Cinema. Marcelo, Cinema, cinema. beijo, tchau.